Oi, gente! Nesta aula, vamos conhecer o nosso sistema respiratório. Mas antes de conhecermos os órgãos que fazem parte, que formam o nosso sistema respiratório, nós precisamos conhecer a respiração, tá? Vocês sabiam que o ser humano, um ser humano adulto, em situações extremas, ele é capaz de ficar cerca de 20 dias sem comer, de 3 a 4 dias sem beber água, mas aproximadamente 3 minutos sem respirar. Aí eu pergunto a vocês, o que a respiração tem de tão especial para a manutenção da vida? O que ela nos fornece? A resposta, gente, para essas perguntas é a produção de energia. É essa energia que vai fazer o nosso corpo funcionar. E como ela é produzida? A energia, gente, ela é produzida por um processo, uma reação química chamada respiração celular. Essa respiração celular, ela acontece dentro das nossas células e dentro da organela mitocôndria, tá? Então, vamos entender como é que acontece essa respiração celular. Vocês já viram, então, que quando a gente coloca um alimento na boca, ele vai passar por uma sucessão de reações químicas, chamada digestão, para poder diminuir o tamanho do alimento. Essa digestão, depois do processo digestivo, esse alimento ele vai ser absorvido, ele vai cair na corrente sanguínea, e aí um nutriente chamado glicose, que é um açúcar, ele vai cair na corrente sanguínea e vai chegar dentro das nossas células e dentro da mitocôndria, ok? Quando a gente capta o ar pelo nariz, gente, esse ar ele vai ser conduzido até os pulmões, onde vai acontecer a troca gasosa, que eu já vou explicar para vocês. E aí, o oxigênio, ele também cai na corrente sanguínea, chega também dentro de todas as nossas células e também dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria vai acontecer então a junção da glicose que veio dos alimentos com o oxigênio que veio da nossa respiração, da nossa inspiração. Eles vão se juntar e vão formar 3 produtos. O primeiro produto é a energia, que é essa energia que vai fazer o nosso corpo funcionar. O dióxido de carbono, que é um gás tóxico para o nosso organismo, então ele precisa ser eliminado no processo de expiração. E a água que o nosso corpo aproveita, ok? Então, no processo de respiração celular, glicose se junta com o oxigênio para gerar energia para fazer o nosso corpo funcionar, dióxido de carbono que vai ser eliminado e água que o nosso corpo reaproveita, ok? Depois da respiração celular, gente, existe a respiração pulmonar. A respiração pulmonar nada mais é que a troca de ar do meio externo para o interior do nosso corpo e do interior do nosso corpo para o meio externo, ok? Então, para a gente entender como funciona a respiração agora pulmonar, nós precisamos conhecer quais são os órgãos que formam o sistema respiratório. E aí são eles: nariz, onde nós encontramos as narinas, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, depois da laringe, o brônquio, desculpa, gente, depois da laringe, a traqueia. A traqueia nós temos os brônquios, depois dos brônquios, os bronquíolos. Não está presente, mas está aqui, ó, na pontinha de cada bronquíolo, os alvéolos pulmonares, os nossos pulmões, 2, um de cada lado, e aí então formando o sistema respiratório, tá? Aqui na imagem, gente, está escrito diafragma. O diafragma não é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Ele é um músculo, mas é um músculo que tem grande importância na realização dos movimentos de inspiração e expiração. Vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos conhecer então qual é a função de cada órgão do nosso sistema respiratório. Narinas, então, os 2 orifícios, que nós encontramos no nariz e é onde o ar entra e sai. Aqui nas nossas narinas, nós vamos encontrar os pelinhos
Esses pelinhos, eles são o primeiro filtro que o ar entra em contato e é aqui nesses pelinhos, gente, que vai ficar retido as sujeiras que são maiores, ok? Passando então pelas narinas, por esses pelinhos, o ar chega então na cavidade nasal. Aqui na cavidade nasal, gente, ele vai encontrar um segundo filtro, que é o muco. O muco é aquela melequinha, né? Que também nós chamamos de catarro. E aqui também, toda sujeira que ainda estiver no ar que foi absorvido, ele para aqui no muco também, tá certo? E na cavidade nasal também acontece duas outras funções, né, que são de grande importância para a troca gasosa, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Que é o ar sendo umidificado e o ar sendo aquecido, tá? Então, assim que chega na cavidade nasal, passa pelo muco, as sujeiras ficam retidas e o ar passa a ser umidificado e aquecido. Bom, então aqui na imagem, ó, fica mais fácil da gente entender. Aqui eu tenho a cavidade nasal, o ar vai entrar pelas narinas, desculpa, chegar aqui, ó, na cavidade nasal e aí depois ele vai ser conduzido para a faringe. Uma observação. Lá no sistema digestivo, né, no sistema digestório, eu comentei sobre a faringe. Então, a faringe é uma estrutura que ela tem ligação com o sistema digestivo e o sistema respiratório, tá bom? Aqui logo abaixo da faringe, gente, nós vamos encontrar a laringe, que é essa estrutura aqui, ó, tá? É um tubo também. Chama a atenção de vocês para uma situação. Eu comentei anteriormente que aqui na faringe nós vamos encontrar uma estrutura chamada epiglote. Essa epiglote é como se fosse uma portinha, tá? A epiglote, gente, ela precisa estar fechada, tampando aqui, ó, a entrada para a laringe, tá? Em uma situação. Perceba que aqui eu tenho a boca, a cavidade oral e aqui a garganta. Quando o alimento sai aqui, ó, quando ele é engolido, o alimento ele vai passar pela faringe e ele segue em direção, ó, ao esôfago, tá? Para chegar no estômago para ser digerido. Nesse momento que o alimento está sendo engolido, gente, rapidamente a epiglote ela trava aqui, ó, a entrada da laringe para o alimento não seguir em direção à laringe e chegar nos pulmões, tá? Se isso acontecer, a gente morre asfixiado. Não pode acontecer. Então, a epiglote fecha a entrada da laringe e o alimento desce em direção para o esôfago. Depois que a gente engole, que a gente não tem, fica sem nada na boca, né? Ou enquanto nós não temos nenhum alimento, a epiglote se abre e aí então o ar passa a ser conduzido tranquilamente em direção à laringe, tá? Então, ó, saindo da cavidade nasal, o ar desce, passa para a faringe e é conduzido para a laringe, para ser conduzido também para a traqueia, tá certo? Chegando aqui na laringe, gente, nós vamos encontrar as pregas vocais. Pregas vocais nada mais é que membranas, é como se fossem pelinhas. Quando o ar passa por essas pregas vocais e a gente faz um movimento, faz força, né, que é o falar, a gente faz essas pregas vocais vibrarem, né, com a passagem do som e aí a gente consegue falar. Então, é o som, a nossa voz, tá certo? Após passar pela laringe, a traqueia então é conduzida. Desculpa, gente. O ar então ele é conduzido pela traqueia. Então segue aqui na imagem, ó. Aqui eu tenho a laringe e aí então o ar passa aqui, ó, pela traqueia, tá? Traqueia, brônquio e bronquíolo, gente, é um tubo de cartilagem, certo? Então percebam, ó, que existe por toda a estrutura anéis. Esses anéis são interessantes porque ele não deixa a traqueia se fechar, tá bom? Então, o ar passa com facilidade. Então, ó, na altura aqui do nosso tórax, vai acontecer uma primeira ramificação, uma bifurcação. Então, percebam, ó, que a traqueia chega num ponto que ela vai para um lado e ela vai para o outro, tá?
Essa primeira divisão, gente, são os brônquios, ok? E aí percebam que dos brônquios, na pontinha aí, ó, dos brônquios, existem várias ramificações. Essa segunda ramificação são os bronquíolos, certo? Então, brônquios e bronquíolos, eles estão aí, essas ramificações estão dentro dos pulmões. Então, nós temos 2 pulmões, tá? 2 órgãos. Esses órgãos, eles são esponjosos, eles se localizam dentro da caixa torácica, tá? Dentro das nossas costelas, então cai formando, né, a caixa torácica. E esses pulmões, eles têm a capacidade de expandir, né, aumentar de tamanho e depois diminuir, tá? E ele é formado por lobos. Então percebam, ó, que existe uma separação aqui, ó. O pulmão direito, ele tem 3 divisões, então ele tem 3 lobos. E o pulmão esquerdo, ele só tem 2 lobos, tá? Aqui na imagem, ó, coloquei para vocês terem uma noção. Aqui eu tenho a coloração, chama atenção para a cor. A coloração mais avermelhada dos pulmões de uma pessoa que não é fumante. E aqui eu tenho a coloração, né, dos pulmões de uma pessoa que é fumante, tá? Essa coloração se deve à composição, né, dos materiais que nós encontramos nos cigarros. Bom, e aí então chegando, né, lá dentro dos pulmões, nós temos então, ó, os brônquios, os bronquíolos, né, tá aqui, ó, as ramificações. E na pontinha de cada bronquíolo, eu tenho os alvéolos pulmonares, tá? Seria mais ou menos, gente, um cachinho de uva, esses alvéolos pulmonares. Aqui vai acontecer um processo muito importante para a nossa respiração, que é denominado hematose. A hematose, gente, nada mais é que o processo de troca gasosa, tá? Então, vamos entender como é que funciona. Então, vamos pegar, ó, um alvéolo pulmonar e vamos ampliar a imagem. Perceba que aqui, ó, em vermelho, chegando nos alvéolos pulmonares, eu tenho um vaso sanguíneo. Como ele é muito fininho, nós chamamos de capilares, certo? Como é uma estrutura, gente, esses alvéolos pulmonares, eles precisam chegar sangue. Então, por isso, os capilares, pelo tamanho, tá? Bom, então percebam, dentro dos alvéolos pulmonares, gente, está chegando o ar que foi inalado, que passou pela cavidade nasal, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Então, ó, o ar está chegando aqui, tá bom? Então, fora, né, do lado de fora dos capilares, dos alvéolos pulmonares, eu vou encontrar os capilares, tá? Que são esses vasos sanguíneos muito pequenininhos, muito fininhos. Chegando aqui, né, passando pelo alvéolo, em volta do alvéolo, esses capilares estão trazendo sangue que veio do corpo todo. Como é um sangue que vem do corpo todo, ele é rico, gente, em CO2, em gás carbônico. Então, quando eu tenho um sangue rico em gás carbônico, eu chamo de sangue venoso, ok? Bom, então aqui, ó, tá passando no capilar o sangue venoso, então tá cheíssimo de gás carbônico. Dentro do alvéolo, gente, eu vou ter uma grande quantidade de gás carbônico. Então, percebam, o capilar está trazendo sangue venoso, que é rico, que é cheinho de gás carbônico. E dentro do alvéolo pulmonar está chegando o ar, que está cheinho, abarrotado de gás carbônico. Percebam, gente, que um lugar eu tenho mais gás carbônico e no outro eu tenho mais oxigênio. E aí, então, quando eu tenho essa diferença, né, de componentes, em quantidade de componentes, vai acontecer um processo chamado difusão. O que é isso? Aonde está mais, cede para onde tem menos. Então, esse sangue venoso aqui, ó, cheio de gás carbônico, ele vai passar o gás carbônico para dentro do alvéolo. Tadinho, ele ficou com dó, então cede oxigênio para dentro do alvéolo pulmonar. Já o alvéolo pulmonar, ele está cheio de oxigênio. Então, o que acontece? Passa o oxigênio, as moléculas de oxigênio, tudo para dentro do capilar.
E aí, então, o sangue, que era cheio de gás carbônico, né, sangue venoso, ele passa a se chamar sangue arterial, que ele agora está cheinho de oxigênio, tá certo? Essa troca que eu comentei agora com vocês é o processo de hematose. Isso precisa acontecer para que aconteça, né, a troca, né, a saída do gás carbônico para dentro do alvéolo, que vai ser conduzido pelo caminho inverso, bronquíolos, brônquio, traqueia, laringe, faringe, narina, e é expelido. E o oxigênio vai passar para o capilar, vai cair na corrente sanguínea e vai ser conduzido para todas as nossas células, certo? Aqui, gente, na representação, percebam cor. A cor azul, ela representa sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. E a cor vermelha, sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Bom, eu comentei com vocês aí sobre a entrada de ar, né? Pelas nossas narinas. Essa entrada de ar pelas nossas narinas e a saída, né, do ar pelo nosso corpo, nós chamamos de ventilação. E esse processo de ventilação, nós encontramos dois movimentos. O movimento de inspiração, que é quando a gente capta o ar pelas nossas narinas, e o processo de expiração, que é quando a gente solta o ar, né? Elimina o ar do nosso corpo, tá? Para que aconteça inspiração e expiração, gente, tem que acontecer uma sucessão de eventos. Então, vamos entender. Então, essa primeira imagem, ela explica pra gente como que acontece o processo de inspiração. Então, lembra do diafragma, aquele músculo que eu comentei com vocês? Então, em cima da caixa torácica, eu vou encontrar também um conjunto de músculos chamado músculos intercostais. Então, para que aconteça inspiração e expiração, eu preciso da ajuda também dos músculos intercostais e do músculo diafragma, tá? Então, vamos lá agora no processo de inspiração. Nesse processo, para que o ar entre para o nosso corpo, o diafragma ele precisa descer, então ele move para baixo. Os músculos intercostais sofrem uma contração. As costelas sobem, né? Então aumenta o tamanho da caixa torácica. Aumentando o volume da caixa torácica, gente, a pressão interna lá dentro dos pulmões diminui. E aí eu consigo fazer o ar entrar para dentro dos pulmões. Então, isso é um movimento de inspiração. Então, vamos repetir. Para que aconteça a inspiração, o diafragma precisa estar baixo, né? Ele se contrai e abaixa. Os músculos intercostais também se contraem. A caixa torácica aumenta o seu volume, diminui a pressão dentro dos pulmões e o ar entra. E para que aconteça a saída, né, o processo de expiração, acontece o contrário. Aí agora, a caixa torácica relaxa, ela volta ao seu tamanho normal. O diafragma move para cima, ele sobe. E é como se fosse, gente, quando esse diafragma sobe, é como se fosse um soco fazendo o ar ser expelido, né? Tomando o caminho contrário para ser eliminado através das nossas narinas, tá? Então, processo de expiração. Bom, e falando agora sobre alguns cuidados que nós precisamos ter para manter a saúde do nosso sistema respiratório, tá? Então, nós sabemos que existem várias doenças que atingem o sistema respiratório, e aí elas podem ser de diferentes origens. Elas podem ser, né, pode acontecer por micro-organismos, então vírus, bactérias e fungos, ou também pode ser de natureza alérgica ou o tabagismo, né? Que no caso aí os fumantes. Quando a gente fala das doenças que são causadas por vírus e por bactérias, então, por exemplo, a gripe, né? Ou o coronavírus, que é o do momento, ou também a pneumonia, que é pneumonia e tuberculose, que são doenças causadas por bactérias, a gente pode ter alguns hábitos para ajudar a prevenção dessas doenças. Então, nós estamos ouvindo falar disso muito ultimamente, né?
Então, lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos, talheres e canudos, tá? Com ninguém. Evitar levar as mãos aos olhos, boca ou nariz, que são porta de entrada para esses micro-organismos, certo? Em alguns casos, em algumas doenças, tipo a gripe e a tuberculose, as medidas de prevenção são as vacinas, tá? A vacinação específica. Tem vacinação específica para cada uma. Muito importante também, gente, manter os nossos ambientes sempre bem ventilados e com entrada de luz solar, tá? Então, ambiente ventilado e com entrada de luz solar evita, né, a propagação de micro-organismos, ok? O hábito de fumar também é um dos principais responsáveis por doenças que atingem o sistema respiratório, tá? Causando aí, ó, o enfisema pulmonar, que é quando os nossos alvéolos pulmonares começam a se romper, e aí, uma vez que eles se rompem, perde, né? Vai perdendo a capacidade respiratória, e também o câncer de pulmão e de laringe, tá? Poluição do ar também pode agravar problemas respiratórios, como a asma. E aí, gente, a poluição do ar, ela está muito também ligada com a baixa umidade do ar. Para ser legal, para a gente poder respirar fácil e de uma forma legal, essa umidade do ar ela precisa estar superior a 60%. Ultimamente, nos últimos dias, a nossa umidade do ar está muito baixa, tá? Não chove, não está chovendo, então essa umidade está muito prejudicada. E aí a gente precisa então tomar algumas atitudes para isso, para melhorar e para não deixar que quem tem problemas respiratórios, né, tenha complicações. Então nós podemos aí manter os ambientes úmidos com toalhas ou bacias com água, né, por exemplo, nos quartos, ou utilizar umidificadores, tá? Fazer o uso de soro fisiológico nos nas narinas para poder estar lavando, tá? E fazer ingestão de muito líquido, muita água. Então são maneiras fáceis que nós podemos aí ter para ajudar a passar, né, por esses dias em que tá tão difícil a gente respirar, certo? É isso, minha gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.